Top Media News de volta, agora notícia triste, conforme eu havia dito na live anterior, iríamos trazer uma notícia triste. Essa notícia vem lá de Maracaju, trazendo a identificação do ciclista morto atropelado por um caminhão. Tá aí, um caminhão basculante. Isso tudo aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 27, lá na Avenida Joaquim Ferreira Azambuja, na Vila Juquita, lá em Maracaju, tá bom? Isaías Rocha, professor, 41 anos, ele foi a vítima fatal. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria saído de bicicleta do local conhecido como Poeirinha e adentrado repentinamente na avenida quando colidiu contra um caminhão aí de cor branca. O condutor do caminhão relatou que havia acabado de passar por um quebra-molas e por isso estava em baixa velocidade e que só percebeu um vulto seguido de um barulho. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou o óbito. Perícia técnica foi acionada para colher as evidências aí do acidente e dar início às investigações. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. O caso foi registrado lá na delegacia de polícia local, como a própria vítima provocou o acidente. Acidente com morte envolvendo aí causado, né? Geralmente esse é o título dos boletins de ocorrência. Acidente de trânsito causado pela própria vítima fatal. Olha só, gente, que lamentável. A gente está apurando algumas informações aí de que este seria aí a segunda perda da mãe dele, né, de filhos, né? Então, assim, foi um acidente lamentável que rendeu cenas muito fortes, e há quem diga, há relatos de que esse corpo, gente, ficou horas. O acidente foi de tarde. Ficou horas aguardando aí a perícia, porque as cidades pequenas, muita gente não sabe, a perícia, muitas vezes, vem de outra cidade, né? No caso aí, a gente vai só confirmar, mas parece que vem de Dourados, ou de outra, entendeu? Vem de outra localidade, e aí demora. Então esse corpo ficou exposto ali, olha só que imagens fortes. Esse corpo ficou exposto aí, aumentando a dor dos familiares, não é isso? Aumentando a dor dos familiares. Ó, nosso telefone tocando aqui, já muitas denúncias de acidentes aqui em Campo Grande também. Isso aumenta, né? Isso expõe a vítima, ainda que esteja, não é? Já não tenha mais vida, mas enfim, tem toda aí, toda uma simbologia, né? E isso fica muito difícil para os parentes. Então teve gente lá que reclamou que o acidente foi de tarde e o corpo só foi retirado de lá bem de noite, tá? Bem de noite. Então são esses os apontamentos feitos aí, que poderia ter de repente aí uma perícia na cidade, enfim, uma estrutura mais robusta para que casos como esse não ocorram, tá? Então, Isaías Rocha, professor, 41 anos, é a vítima fatal, tá? Foi dito que ele era uma pessoa muito conhecida na cidade aí. Enfim, acidente lamentável. Não se sabe ainda a dinâmica exata, tem a dinâmica superficial, mas a dinâmica exata não se sabe por que esse ciclista aí, enfim, não prestou atenção, ou se foi o erro do motorista do caminhão, tá? Isso tudo vai ser apurado. A perícia foi lá, ainda que tenha demorado, a perícia colheu as evidências e tudo vai ser investigado, e a responsabilidade desse acidente será apurada. Mas é um acidente muito grave, muito feio, que gera uma situação muito constrangedora e dolorosa, porque é um corpo que fica esmagado ali, me perdoe a essa hora da manhã, mas enfim, é um corpo ali que ficou muito prejudicado, e aquilo fica exposto por alguns minutos, né?
E as pessoas passam, tiram foto, depois espalham. E é uma situação muito lamentável, tá? A gente precisa ter... Não, a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade de não divulgar fotos. Porque imagina se for um parente seu. Que você pega alguém tira uma foto de um parente seu falecido, né? Enfim, com o corpo prejudicado e sai distribuindo pela cidade, pelo Brasil. É uma situação muito delicada, viu, gente? Por favor, se atentem a isso. Nós aqui, nós tiramos as fotos de corpos prejudicados, mas a gente borra, tá? Então tem gente que solta a imagem como ela tá para chocar mesmo, para machucar. Por favor. Esses são os detalhes desse acidente que aconteceu ontem, tá? Acidente que aconteceu ontem na Vila Juquita, em Maracaju. Há relatos, tá? A gente vai apurar, mas a princípio esse seria a segunda vítima, da família a perder a vida da família. Seria o irmão dele, já teria falecido, tá? Então assim, a dor para a mãe é muito grande, né? Muito grande. A Maria Cleonice está dizendo: misericórdia, senhora, assistindo aqui de Glória de Dourados. Franciele Rocha, exatamente, Franciele Rocha. Geralmente vem de Dourados mesmo. É complicado, né? Então isso tem que ser revisto, porque acidentes como esse, né, que tem uma cinemática muito forte e o corpo fica prejudicado, é preciso aí ter um cuidado maior, tá? Com isso. E por favor, não tirem fotos e espalhem, tá? Pensem que pode um dia ser um parente seu acontecendo isso, tá? Então esse fica o recado aqui do Top Media News. Quero agradecer demais a nossa audiência, demais. Muito obrigado a galera que já está com a gente. Isaías Rocha, professor, 41 anos. Segundo informações, era bastante conhecido nessa localidade, nessa região, e acabou aí perdendo a vida neste acidente. A dinâmica ainda vai ser apurada para verificar aí o que aconteceu exatamente com esse ciclista, tá? Se foi perda no freio da bicicleta, se ele não enxergou. O motorista do caminhão falou o seguinte: olha, eu tinha acabado de passar por um quebra-mola, tinha acabado de passar ali, ou seja, eu estava em baixa velocidade, só escutei um barulho, um impacto, e depois ele foi verificar. Então é uma situação bastante difícil que a gente vai tentar buscar as respostas, né, caso quando a polícia divulgar aí a dinâmica exata desse acidente, tá bom? Daqui a pouco mais informações do trânsito, polícia em Campo Grande, tá bom? www.topmedianews.com.br, nossas redes sociais, Instagram Top Media News, e também tem o Facebook Top Media News.